Glória a Deus! Segundona, 20 horas, estamos começando mais uma Escola do Reino para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Mais um dia compartilhando da Palavra de Deus com vocês. Estamos começando agora e eu vou esperar vocês entrarem, alcançar vocês aí, o Instagram me ajudar, né? E você que começou a entrar, eu peço a você que estenda esse convite para o maior número de pessoas possível. Amém? Leve aí esse convite através do direct, através dos grupos de WhatsApp. Faça um convite aí para pessoas, pelo menos para umas 20, umas 30 pessoas, né, serem alcançadas e serem co-participantes desse momento aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos hoje para a Escola do Reino. Um dia muito especial, um dia que o Senhor de toda a história escolheu para abençoar a sua vida. Amém? Para abençoar as nossas vidas. E a minha pergunta é, como é que vocês estão aí hoje? Vocês estão queimando em Jesus, chapados no Espírito, convictos da graça e da misericórdia do Senhor? Glória a Deus por isso. Nós temos essa certeza, essa convicção que o Senhor, Ele nos surpreende diariamente. Ele agrega as nossas vidas diariamente. Amém? Então o pessoal que vai entrando aí, tem alguns já aqui participando conosco, e eu peço a você para divulgar, né, agora, em nome de Jesus. Enquanto vocês estão divulgando, vai lá no grupo da tua igreja, no Escola do Reino, vai lá no grupo que você faz parte de oração, né, da turma lá que precisa ouvir da palavra. Gente, hoje eu vou falar um assunto muito importante dentro do contexto cristão, dentro da vida cristã. Essa palavra de hoje, ela vai ser baseada em uma temática que nós começamos a trazer dentro das igrejas, e as pessoas falam, pastor, realmente isso tem acontecido no nosso meio, isso tem acontecido nas igrejas, isso tem acontecido na vida de pessoas que estavam firmes e repentinamente são levadas, são induzidas, são conduzidas por Satanás ao esfriamento, ao desânimo, ao fracasso espiritual, ao desacesso à igreja, à falta de desejo em estar buscando o Senhor. Então nós vamos estar falando sobre isso, ok? E é muito, muito importante. Então eu peço a você que divulgue aí, vai lá no Instagram, aqui no Instagram, melhor dizendo, aqui no direct, e espalhe, clique nesse aviãozinho e espalhe para umas 20 amigos. Sai clicando ou enviar, porque você vai alcançando pessoas, né? Você que tiver acesso ao WhatsApp, manda mensagem para esse pessoal. E enquanto você está fazendo isso, eu quero lembrar você que nós temos a Identidade do Leão. O que é a Identidade do Leão? É a loja com todo o material no segmento cristão. Lá você encontra bíblias, livros, bonés, camisetas, pulseiras, todo o material no artigo cristão para influenciar a sua vida, abençoar a sua vida, tanto te deixar mais conhecedor da prática do cristianismo, como também agregar à sua vida um estilo. Beleza? Hoje, por exemplo, eu estou aqui com a pulseira chapado no Espírito, queimando em Jesus. Hoje também eu estou com essa super camiseta que você encontra lá na Identidade do Leão, beleza? Olha só, escudo da salvação, segundo Samuel 22:36. Olha que top! Quer uma camiseta dessa? Então entra lá na Identidade do Leão, aqui no Instagram. Você quiser entrar no nosso grupo de compras, né, ali no WhatsApp, nosso link está aqui nos stories. Você pode entrar também e ser abençoado aí, beleza? Quiser Bíblia também, olha que Bíblia top. Essa Bíblia você encontra lá na Identidade do Leão, beleza? Então, muito bem-vindo a todos vocês, paz, boa noite. Coloca aí um paz, um boa noite para ouvir vocês, para eu ver vocês, para eu saber que vocês estão ligados aí. Dá um glória a Deus, um aleluia, né? Deus abençoe. Deixa eu ver o pessoal que tá aqui conosco. Deixa eu dar um oi para a galera que está aqui conosco. Então, Deus abençoe a Lores, a Emily Bento, né? Deus abençoe. Flávia Reis, Deus abençoe a Cal, Deus abençoe a Daiane, Deus abençoe a querida Gina. E você que vai entrar, você que está entrando, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Divulgue aí,
divulgue a Escola do Reino, porque hoje a temática é sempre, a temática da Escola do Reino é sempre com propriedade dentro da vida cristã, é sempre com propriedade dentro do contexto de fundamentos cristãos. Ou seja, a Escola do Reino não é um ensino de outro mundo, a Escola do Reino é apenas uma orientação diária, como eu gosto de falar, mentoria e motivação cristã. É a mentoria e motivação cristã. É o ensinamento diário básico. É mais do que um feijão com arroz. É uma vitamina na veia para você permanecer firme no Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, paz, os abençoe a todos vocês. Paz, a querida Gina. Boa noite, Cleide. Mairana Bahia, Jane, paz, pastora. Glória a Deus por isso. Quero convidar você para pegar a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é a nossa temática dessa noite, dessa Escola do Reino. E você que vai assistir a Escola do Reino posteriormente, em outros dias, eu peço a você também que divulgue, que compartilhe. Gente, todas as Escolas do Reino, elas ficam disponíveis nos nossos feeds do PR Rafael Cerqueira. É muito importante quando você vai lá e curte, quando você vai lá e deixa um comentário, fala que foi bênção, fala que foi ruim, fala que você aprendeu, fala que você não aprendeu nada, que você marca amigos, marca aquela amiga, aquele irmão em Cristo, aquele pastor. Confere aí, pastor, o que esse pastor falou para ver se é verdade, porque isso aí traz para o Instagram um entendimento, a compreensão dentro do algoritmo do Instagram que esse assunto, esse conteúdo deve ser externado a mais pessoas. Amém? Deus abençoe aí a Ariana, compromissada aqui conosco, o querido Wesley, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3, ok? Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3 inicialmente. A palavra nos ensina assim. Eu esqueci de perguntar, o fundo está atrapalhando? Está alto? Está baixo? Está bom? Pastor, o fundo não está atrapalhando. Prefiro que esteja baixo, do que atrapalhando a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Então, se estiver atrapalhando aí, vocês me dão um sinal, beleza? Falem comigo aí. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 2 de Gênesis, está escrito assim. A mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Amém? Só até aí, inicialmente, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, para nós começarmos aqui o nosso assunto de hoje. E lá no capítulo 4, vamos lá, capítulo 4 de Provérbios. Quem puder, por favor, vamos lá, capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. É o nosso outro texto que dá fundamento ao que nós vamos trabalhar nesta hora aqui na Escola do Reino. Muito feliz com vocês que estão entrando, os queridos aí. Coloca aí no grupo da sua igreja, coloca aí no grupo da sua turma aí, do seu departamento, do seu ministério. E eu tenho certeza aí que vai abençoar muitas pessoas. Amém? Acharam o capítulo 4? Capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. Está escrito assim. De tudo que deve guardar, guardem bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Posso reler? Vamos lá. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa declaração é do nosso querido sábio Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E o que nós queremos colocar hoje aqui para você? Quando você se entrega a Cristo, quando você começa a viver uma rotina com Deus, quando você começa a mudar alguns aspectos de padrões culturais, característicos do que você aprendeu com seus pais, com seus avós, característicos do que você aprendeu na rotina empregada na sua escola, na cultura da sua cidade, do seu estado. Você começa a gerir a sua vida em prol de princípios que não são mais baseados em um contexto familiar,
nem em um contexto de faculdade, ciência, mas dentro dos princípios da palavra de Deus. Você concorda comigo? Em alguns estágios, em algumas fases, em algumas igrejas, em algumas congregações, ministérios, denominações, as pessoas chegam a mudar características das roupas, chegam a mudar características das suas vestimentas. Para quê? Para aderir aos princípios de usos e costumes da sua igreja. Então entenda aqui, nós mudamos a nossa rotina, os nossos padrões, as nossas ações. Por quê? Porque começamos a andar dentro de um princípio da palavra, ok? E em detrimento a isso, aprofundando dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, dentro daquilo que você faz parte hoje, você até muda algumas coisas. Por exemplo, aquela moça que gostava muito de mostrar o corpo, ela começa a entender que como templo do Espírito Santo, ela não deve provocar lascívia, ela não deve provocar nenhum tipo de ação erótica, ela não deve estar erotizando o corpo dela, a não ser para o próprio marido. Ela tem que entender e ela começa a compreender e agir dessa maneira. Da mesma forma o homem, né? O homem começa também a ter uma postura diferenciada em todos os contextos. A Bíblia até declara, aquele que roubava não roube mais, aquele que matava, aquele que... né? Então a pessoa ela começa a mudar isso aí. E isso então, todas as vezes que você aprende algo, você tem o caráter, você tem a característica e a condição de também suprir alguém dentro daquele conhecimento. Tá dando para entender? Então eu entrei ao reino de Deus e eu começo a mudar algumas coisas na minha vida porque eu começo a entender que aquilo agora faz parte da minha rotina com o Senhor. E que eu devo ter aquelas práticas, que eu devo mudar o aspecto da minha rotina, da minha vida. Tá dando para pegar aí? E tá divulgando, gente, tá indo aqui no direct, vai no aviãozinho, espalhe aí para umas 20, 30 pessoas, alcance um monte de gente aí e abençoe pessoas. Amém? Deus abençoe o querido Cássio, Jane, Thalita, Aline, quem mais? Nossa querida Yasmin, Iago, Salvador, todos vocês, que o Deus Todo-Poderoso alcance e abençoe a vida de vocês graciosamente, amém? Então vamos lá. Então quando eu começo a mudar meus padrões, eu mudo porque eu entendo que essa é a nova forma de vida, é a minha nova postura, os meus princípios agora são baseados na Bíblia Sagrada, e eu tenho a Bíblia como a real condição e a melhor demonstração de uma vida e uma prática correta. E a minha vida então se torna uma vida cristã, eu começo a ter os princípios de Cristo. E essa rotina, essa caminhada me faz uma pessoa diferenciada dentro da sociedade. Porque práticas que outrora pregavam a bebedice, os vícios, a lascívia, o conceito pré-estabelecido, a mentira, o distúrbio bíblico, a gente começa a abolir aquilo e a gente começa a ter uma vida de prática e fidelidade e comprometimento com o Senhor. E dessa forma, então, nós nos tornamos não só praticantes, mas também nós fazemos apologia a isso. Nós começamos a defender essa prática. Nós começamos a crer verdadeiramente e praticá-la, guardar no nosso coração e gerar em outras pessoas esse ensinamento. Tá dando para entender até aí? Para a gente chegar no aspecto que nós queremos trabalhar hoje com vocês aqui. De modo que quando eu começo a ter essa vida e ter essa prática e também ter capacidade de repassar esse assunto, então a minha vida mudou. As minhas práticas mudaram. O contexto, o padrão, meu padrão mudou. E a partir desse agora, a minha apologia, a minha defesa, a minha defensoria, com base no meu novo conhecimento, mesmo que um conhecimento raso, mesmo que um conhecimento superficial, mas aquilo que eu começo a aprender, eu começo a praticar. E essa prática vai me levar a um aspecto, a um nível maior. Porque existe uma regra científica que mostra que nós aprendemos lendo, ouvindo, assistindo, mas que e de outras maneiras, escrevendo, mas que a forma mais poderosa
de crescimento, a forma mais poderosa de aprendizado e de retenção de conhecimento que nós podemos ter é através do ensino. Ou seja, todas as vezes que eu repasso um aprendizado, eu desenvolvo o melhor conhecimento daquele ensino. E olha que coisa interessante. Nós temos aqui no nosso texto base, que está em Gênesis capítulo 3, uma das criações do Deus Todo-Poderoso, chamada Eva, e ela era originada do homem. A Bíblia chega a declarar que Deus deu uma dormência ao homem, retirou uma costela e ali formou a mulher dentro das suas qualificações, dentro dos seus aspectos, dos seus valores, e ela começa a conviver com Adão. Ela começa a caminhar com Adão. Olha que coisa gostosa. E dentro disso, ela aprende algumas coisas. E esse aprendizado é gerado, ali marcado nas tábuas do coração de Eva. Então Eva, ela se apropria daquela palavra e ela começa a gerar um conhecimento. E esse conhecimento, é um conhecimento, na verdade, de princípios da palavra de Deus. Pastor, eu estou pegando. Quem aí está entendendo? Diz amém aí, dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. Quem aí está entendendo o que eu estou falando? Pastor, por que você está dando essa introdução tão extensa? Porque é necessário que você compreenda que tudo aquilo que nós captamos, de alguma maneira nós externamos. Você começa a conviver com uma pessoa que ela é muito feliz, é muito alegre, é muito pra cima, e aí você começa a sentir a necessidade de ser assim. Você começa a falar com uma pessoa que é muito para baixo, que tudo vai dar errado, que tudo que nada vai chegar ao sonho, ao projeto. Então você começa às vezes pensar daquela maneira. Você começa a andar com uma pessoa que é uma pessoa assim, que tem palavra torpe, né, que xinga palavrão, ou que não sei, usa palavras de baixo escalão, ou usa palavras ruins, e aí você começa a citar aquelas palavras. Há pessoas que têm costumes no palavreado, então você começa a imitar aquela pessoa, mesmo sem perceber. Então nós somos, além de pessoas que defendemos princípios, que aprendemos com o nosso meio, que conseguimos colher, conseguimos armazenar e conseguimos transferir a outras pessoas, nós também somos frutos do meio. Se eu estou em um meio, se eu estou envolvido junto com pessoas, tendenciosamente, um pouco de cada uma daquelas pessoas que estão ao meu redor vão fazer parte das minhas características. Que características são essas? A minha personalidade, do meu caráter, dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Outro exemplo, quando eu ando com pessoas que sonham com um concurso, eu começo a estudar para fazer concurso. Quero fazer faculdade, estou andando com a galera da faculdade, eu começo a sonhar com faculdade. Eu começo a andar com a galera que preza pelo reino, a galera que ora, que busca, você fala, cara, eu tenho que orar e tenho que buscar. Eu ando com a turma do skate, eu começo a tentar aprender umas manobras. Eu ando com a galera que gosta de cortar giro, eu começo a querer cortar giro também. Por quê? Porque a gente acaba sendo fruto do meio, ok? E quem era a referência primaz de Eva? Deus. Concorda comigo? Então a referência primaz de Eva, Deus. E o cabeça, o orientador, o formador de Eva. Amém. O formador de Eva, quem era? Adão. Gravou aí? Agora ficou um monte escuro aqui, gente. Eu tô com um probleminha aqui na luz. Mas não sei se dá para vocês verem direitinho. Puder aqui, Márcia, mudar para mim. E a gente vai falando aqui. Beleza? Então, quem era a referência primaz de Eva? Pronto, é porque aí vai pegar um pouquinho no óculos, mas amém. Ô, gente, vai pegar um pouquinho a luz no óculos, mas vocês não vão ficar zangados comigo não, né? Vai dar para assistir do mesmo jeito. Concorda comigo? Sim ou não? Amém. Amém. Deus abençoe. Então vamos lá. Então Deus era a referência primaz. Era aquele que Eva tinha como a referência dos princípios, das orientações primais. E Adão
era o seu orientador, era o seu mentor, era aquela pessoa que estava ali com ela diariamente, era aquele que compartilhava de ideias, de raciocínio, que contava, olha, eu descobri isso, eu cheguei a esse princípio, eu cheguei a essa resolução, né? De modo que, amém, de modo que ela aprendeu algumas coisas. Uma das coisas que a Eva aprendeu é que existia uma legalidade. Vamos lá? Isso aqui você anota, beleza? Já aprendeu sobre princípios, já aprendeu aqui sobre andar no meio, já aprendeu aqui sobre quem somos e a formação que temos. E agora entramos em algo muito, muito importante. Eva descobriu que no Éden existia uma liberdade extraordinária. Eles podiam andar e fazer o que eles quisessem, bem entendessem. E eles tinham uma legalidade em todos os frutos daquele jardim. Tudo aquilo que ela olhasse e sentisse desejo de comer, ela poderia comer. Estava liberado. Então ela via desenvolvendo abacaxi no chão, ela podia descascar e comer. Ela via uma maçã, ela podia pegar e comer. Ela via um kiwi, uma pinha, que eu gosto tanto, eita glória, né? Trazia ali, ela pegava a pinha e ficava ali se divertindo, e muitas outras frutas, né? Ficava ali no pé de manga e ali ela tinha acesso. E ela faz essa declaração, tá lá no capítulo 3, versículo 2. Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Então, todos esses frutos que estão aqui ao meu redor se tornam de livre acesso para mim. É a legalidade. Só que toda legalidade tem uma exceção. Toda legalidade, as pessoas pensam assim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Gente, não existe um lugar, uma pessoa, pais queridos aí, Cairós Fardamentos, Deus abençoe, Cleide, paz, Deus abençoe. Então, toda a legalidade, ela vem inclusa com regras. E existia dentro da legalidade uma regra que externava lá no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, Eva, ela sabia e era conhecedora dos princípios. Ela era uma pessoa que ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ela podia ou não fazer. Ela sabia como ela poderia ou não se portar. Pessoal aí de Vitória da Conquista, Deus abençoe. Alex, paz, queridão, Deus abençoe. Então, assim, ela sabia a maneira que ela deveria agir e se portar. Tanto é que ela traz uma explicação muito bem definida. Ela traz uma explicação muito bem amarrada, né? uma fundamentada. Ela fala, olha, nós temos acesso a todos esses frutos podem ser utilizados para a gente fazer o que quiser, porém há uma orientação, há uma ordem de que esse fruto que está nesta árvore, que fica no centro do jardim, ele não deve ser nem tocado. Que dizer degustar desse fruto. E ali então ela tinha esse convívio, ela defende essa tese. Por quê? Porque ela estava fundamentada na orientação. Pais queridos Valdina, Pai Sé, Deus abençoe, glória a Deus pela vida de vocês. Vão divulgando aí, gente, vão alcançando pessoas. Gabriel Felipe, Deus abençoe, querida Idari, Israel, Leiliane, Deus abençoe. Cida, Deus abençoe. Cida Silva, Deus abençoe poderosamente. Jane, acho que já falei. Aline, Deus abençoe. Então vamos lá. Ela tinha fundamentos, ela tinha princípios, ela tinha conhecimento, ela sabia defender o que poderia ser feito, ou seja, aquilo que estava debaixo da legalidade, aquilo que não deveria ser feito porque estava fora da legalidade. E dentro desse aspecto, então ela começa uma conversa com um ser que até então nunca havia conversado com ela, com um ser que até então nunca havia trazido nem nada de bom, nem nada de ruim para a vida dela. E aquele ser então começa a contrariar, olha só gente, que coisa terrível.
aquele ser começa a contrariar a postura de Eva em relação aos ensinamentos e princípios. Então os nossos pais falam assim: vocês não devem mentir. E aí, uma hora ou outra você acaba mentindo e você lembra daquilo. Eu não posso mentir. O meu pai e a minha mãe me ensinou a não mentir. São princípios. O seu pai e a sua mãe lhe ensinou, quando você fosse para a escola, a você não pegar o material do coleguinha. Gente, quem aí já pegou o material do coleguinha, da amiga, do colega, e levou para casa e tomou aquela reclamação, e tomou aquele sacode do pai e da mãe, falando: por que que você trouxe isso da avó, para quem foi criado com a avó? Por que que você trouxe? Aonde é que você pegou isso? E aí você fala: não, foi o meu coleguinha que me serviu, que me emprestou. E o seu pai e a sua mãe falavam: você vai ter que devolver. Gente, fala aí pra mim, quem aqui já tomou aquela reclamação, né? O pai, a mãe já deu aquela reclamada porque você trouxe um material indevido, você trouxe aquela lapiseira que você queria, aquele apontador que era mais bonito que o seu, aquela borrachinha colorida, a sua borracha era lá, sei lá, verde ou da branquinha, e a do seu coleguinha, da sua coleguinha era do carrinho, era da florzinha, e aí você, quando levou, escreve aí pra mim, fala a verdade, põe aí, eu, pelo menos assim, pra eu saber, para eu saber que realmente isso aconteceu com você. Aquele lápis diferente, que tem uma ponta com a borracha, ou que tinha a tabuada, né? Ou alguma coisa escrita, e você, ou do ursinho, não sei. Eu acredito que todos nós já pegamos alguma coisa, ou até mesmo um brinquedinho, né? Do coleguinha ali, e levamos para casa, e quando chegou em casa, você foi terrivelmente questionado pelo pai, pela mãe: o que você está fazendo? Não pode, tem que devolver, isso não é seu, eu não te dei isso aí. E aí foi aquela bronca. Por que isso acontece? Porque os nossos pais, eles trazem princípios. Eles trazem princípios de legalidade e eles trazem princípios de proibição. Aquilo que condiz com os princípios culturais, aquilo que condiz com os princípios de vida dos seus pais, eles passam para você, e você sabe, na mesma hora que você está pegando aquele material, você está sabendo ali no seu consciente: eu estou fazendo alguma coisa que não vai dentro dos meus princípios, os princípios que foram ensinados. Eu estou tendo uma postura, há um desejo, e aquele desejo desacerbado faz com que você tome uma atitude. Ó, tem uma galera aí que está assumindo. Tem umas que estão se omitindo, mas tem uma galera que já falou: sim, é verdade. Outro colocou aqui: eu. Então tem uma galera aí que está assumindo que é verdade, hein? Já fez isso aí. Dentro desse contexto, a Eva, ela foi orientada pelo próprio Deus. Isso aqui vocês não vão fazer. Essa ação você não vai ter. Essas atitudes contrariam o contexto, o ensinamento e a orientação que eu estou dando a vocês. Vocês podem comer dos frutos, mas esse fruto você não pode comer. E de repente aparece uma pessoa, um ser, na verdade, que era a serpente, induzindo Eva a ter uma postura contrária aos ensinamentos do Senhor. Induzindo Eva a agir dentro de uma prerrogativa que ela nunca havia vivido. Porque até então, talvez ela viu o fruto, mas ela não tocou, ela não cheirou, ela não fez uso daquele fruto, porque ela sabia: isso aqui não faz parte do meu meio, isso aqui não faz parte do meu contexto. Aí você fala: pastor, e qual era o meio de Eva? Acabamos de falar: Deus e Adão. Então aquele era o meio, mas de repente ela introduziu um ser, ela introduziu alguém que não fazia parte dos seus princípios. E aí eu trago o texto de Provérbios: de tudo aquilo que você deve guardar, guarda o seu coração. Querido, guardar o coração é ter princípios armazenados no coração, ter princípios externados e não permitir que nada no seu meio, nada ao seu redor venha a ser uma influência para você trazer danos aos princípios do Evangelho do Reino dos Céus. Você aprendeu sobre princípios
guarde o seu coração. Você aprendeu sobre a palavra, guarde o seu coração. Você entendeu quais os fundamentos do evangelho do reino dos céus, guarde o seu coração. Você entendeu que aquele ambiente, aquele tipo de pessoa, aquele ensinamento, aquele programa televisivo, aquele vídeo do YouTube, aquele TikTok, aquele Reels do Instagram, não compete a tua vida, guarda o teu coração, anule. Qual era a atitude de Eva? Versículo 2, versículo 3, isso aqui não é condizente aos meus princípios. Aí a Bíblia nos ensina no versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quem era o meio de Eva? Quem era o meio da vida dela, da prática dela? Era o Adão e o próprio Deus. A quem ela tinha que ter se reportado? A quem ela tinha que ter buscado orientação, compreensão, ensinamento? Deus e Adão. Mas ela se fundamentou em uma pessoa que ela nunca havia conversado. Então, gente, nós somos facilmente persuadidos pelas novidades. Nós somos facilmente levados por ventos de doutrina. Nós, seres humanos, somos carentes de novidade. A Bíblia ensina, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. Então, eu trago para você, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Uma conversa tirou Eva dos fundamentos do Evangelho, tirou Eva dos princípios de Deus, tirou Eva dos ensinamentos e formação do caráter e da personalidade que o próprio Deus havia fundamentado no homem e na mulher, naquele casal. Quando eu estou em um ambiente que aquele ambiente não é propício aos meus ouvidos, aos meus olhos, à minha mente, ao meu coração, cabe a mim me retirar daquele ambiente. Cabe a mim entender que aquele ambiente vai promover. Pastor, mas eu sei aonde eu piso. Querido, todos nós sabemos aonde nós pisamos. Acontece que você pode ter controle e conhecimento da onde você tende a cair. Mas a carne, ela tem um poder extraordinário de provocar em você a endorfina, provocar em você uma sensação de prazer e uma característica muito rápida, onde te domina e te leva ao abismo que leva a um novo abismo. Nós necessitamos defender-nos. Olha o que a Bíblia nos ensina. Quem tem Bíblia aí? Vamos lá, queridos. Professor Star, é isso? Professor Star 110, confirma aí para mim, Deus abençoe. Querido José e Vani, é isso? José, acho que é isso mesmo, José Estevam, é isso? Querida Giovana, Deus abençoe também a vocês. Gente, vamos lá, Efésios capítulo... Pastor, mas o senhor sempre bate em Efésios. É referência. É referência. Se nós não tivermos essa referência para as nossas vidas, então nós nunca vamos ter fundamento em absolutamente nada. E o que a Bíblia nos ensina em Efésios? A Bíblia nos ensina sobre uma armadura, e essa armadura ela deve conter todos os fundamentos para você guardar o seu coração. Porque se eu não guardo o meu coração dos princípios, se eu não guardo o meu coração nos princípios do Senhor, o meu coração vai ser facilmente abordado por outras pessoas. E aí que eu quero trazer isso para você. Essas outras pessoas levaram Eva, essas outras pessoas, um ser só, levou Eva a um fundamento contrário ao ensinamento de dias, de meses, de anos. Eva foi orientada pelo próprio Deus. Querida, tudo que tem aí é seu. Essa árvore não toque. Era simples o princípio da legalidade. E aí aparece um ser que fala, olha, não só você pode tocar, como você vai ser igual a Deus. E aquilo mexeu na cabeça de Eva.
Eu e você, nós somos tendenciosos a seguir princípios e fundamentos de orientações baseados em novidade. Então, de repente, o crente, ele ouve, olha, agora a moda é a igreja preta. E aí toda igreja tem que ficar preta. Ok. Fugiu do princípio? Não, porque não tem princípio dentro disso. Não tem uma regra. Mas se a sua igreja, a parede tem que ser amarela, que assim o seja. Se a sua igreja, a parede tem que ser verde, muitas igrejas, né, com a parede toda verde, que assim o seja. O meu ministério, a parede do altar é vermelha com uma faixa branca, então que assim o seja. Eu tenho que seguir os princípios e a visão ministerial. Agora, tudo aquilo que agride a palavra não pode ser induzido dentro da igreja. E não pode ser induzido no meu coração. Então, mas a Bíblia ensina que Jesus transformou água em vinho. Mas a Bíblia não ensina que Jesus bebeu. Ok? E se você for pegar pelo estudo do vinho novo, você descobre que existia o vinho novo, aquele que não embebedava, porque não continha álcool, e aquele vinho já que abatia as pessoas, que levava as pessoas a fazerem besteiras na vida. Então eu tenho que compreender que os meus princípios no reino... pastor, mas tem pastores que defendem que você que você pode beber socialmente. Querido, eu não entendo o que é socialmente. Eu tive um pai que bebia socialmente. Eu tenho um pai que é pastor hoje, que ele bebia socialmente. E o meu pai, ele andava bêbado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então ele não podia beber. Mas ele bebia, e ele bebia socialmente, ele bebia pessoalmente, ele bebia privadamente, ele bebia amigavelmente, e ele bebia, filho. Então, para mim, o princípio é que bebida não pode fazer parte da vida do cristão. Mas nem um vinhozinho, querido, nem uma água com um álcool do lado. Tá bom? Na minha concepção. Mas vamos lá. Efésios. Vamos lá para Efésios. Capítulo 6, é isso? Capítulo 6. Olha só o que a Bíblia ensina. Todo mundo? Todo mundo achou Efésios aí? Querida Noemi, Adriadna, Nair Xavier, Deus abençoe a cada uma de vocês. Então o versículo 17 está dizendo assim. O versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o fundamento dos princípios. Então, se foge da palavra, se foge do ensinamento, não deve ter como prática na minha vida. Paz Gabi, Deus abençoe. Que bom ter você aqui. Então, eu preciso compreender isso. Qual era o fundamento, o princípio, a ordem de Deus? Eva passou várias vezes diante daquela árvore, junto com Adão, sem Adão, nunca havia tocado no fruto, nunca havia sentido o cheiro, nunca havia degustado do sabor. Mas um dia apareceu uma pessoa e falou assim, você pode fazer isso. E tem mais, no dia que você fizer isso e desobedecer a Deus, você vai ser igual a Deus. E Deus tem medo que isso aconteça. E ela rapidamente se entregou a essa ação. Ela rapidamente se levou por esse princípio. Ou seja, o princípio de fundamento dela deixou de existir. Aí tem pessoas que a Bíblia ensina sobre a vida. Aí tem pessoas que estão ouvindo repetidas vezes nas mídias sociais, repetidas vezes nos meios televisivos, jornais, novelas, filmes, séries, defendendo, por exemplo, o aborto. E aí você começa a refletir e falou, cara, mas o aborto dessa maneira não tem nada demais. O aborto daquela maneira não tem nada demais. Querido, não existe uma maneira do aborto. Aborto é um princípio onde você pega uma criança que está no ventre de uma mulher e você mata ela e acabou. Você corta ela em pedacinhos e arranca um pedaço do pé, da perna, você arranca os órgãos internos, você arranca o bracinho e o restante do crânio daquela criança. Isso é o aborto. Mas aí eu começo a ouvir os meios televisivos
eu começo a ouvir os políticos, eu começo a ouvir uma galera que não tem os princípios que foi formado em mim, que nós falamos lá no início da nossa escola do reino, e aquilo vai gerando em mim um conteúdo, uma crença, uma fé, que não necessariamente eu deva manter o princípio que o aborto é algo contra a palavra. Ah, mas Deus entende, querido, Deus entende, mas não concorda. Aí eu começo a defender outras práticas que a palavra de Deus ensina que é errado. Então a Bíblia me ensina unir-se-á o homem a uma só mulher e tornar-se-á uma só carne. Ah, pastor, mas não deu certo, vamos separar e vamos juntar com outro e depois com outro, e aí você vai ser a mulher samaritana. Ela casou com 5 e o cara que ela estava não pertencia a ela. Começamos a ter um contexto, mas nós estamos numa nova época. A Bíblia ensina o seguinte, para não viver a fornicação, que é o uso do sexo fora do casamento. Ah, pastor, mas nós estamos em outra época. Nós precisamos, as pessoas precisam avaliar, precisa fazer o test drive, né? Não é assim que as pessoas falam? E aqui eu quero abrir um adendo dentro dessa palavra, dá tempo ainda. Olha só, Deus ele constituiu 2 coisas nos seres humanos que é muito interessante. Isso aqui, se você não prestou atenção em nada do que eu falei, cara, pega isso aqui para você. Isso aqui é algo que eu tenho trabalhado com algumas pessoas. Deus instituiu 2 princípios. Um é o princípio onde você tem o instinto. E o que é o instinto? É aquilo que te dá poder de sobrevivência, de existência, de ações. E existe a questão técnica do aprendizado, beleza? O que é o aprendizado? A pessoa precisa ganhar dinheiro, e aí ela aprende a cortar o cabelo. Mas vamos voltar um pouquinho. A pessoa precisa falar, então ela começa a aprender a falar A, depois B, depois C. Aí ela aprende a falar papai, mamãe, comida e por aí vai. Então isso aí é uma técnica, onde a pessoa vai trabalhar o som, e ela vai aprender, ela vai começar a falar errado, e aí de repente ela começa a falar mais certo, e até ela que define aquilo. Então a parte técnica. Mas tem a parte de instinto. E instinto não precisa ser treinado. Existem algumas coisas que Deus colocou no ser humano por princípios e por determinação, que é instintivo. Grave isso aí, pega isso aí para você. E as coisas de instinto não precisam de treino, não precisam de test drive, não há aperfeiçoamento nenhum nas ações de instinto. Você se desenvolve, mas não tem como você aperfeiçoar aquele instinto. Você pode desenvolver outros instintos. Por exemplo, a aluna está ali fazendo bagunça, vestindo a roupa da mãe. Por exemplo, vamos lá. A criança quando nasce, você que já teve filho aí, você ensinou seu filho a mamar? Ou ele saiu chorando, com a boca aberta, e na hora que ele tocou, ele nem viu, né? Mas ele sentiu o cheiro do leite, e ele teve acesso ao peito, ele começou a sugar. Isso é aprendizado ou é técnica? É instinto ou é aprendizado? É instinto. Deus abençoe o querido Bruno Paiva. Forte abraço, querido. Deus abençoe a querida Eliette. Deus abençoe. Vamos lá. Então, mamar é instinto ou aprendizado? Instinto. Ah, pastor, mas depois a gente aprende a comer. Sim, a gente amadurece e entra um novo instinto, onde você continua sugando. Só que agora você aprende a usar a mastigação, a deglutação, agora não está saindo. E você vai mastigar, vai engolir e vai se alimentar de alimentos sólidos. Mas é o instinto. Eu estou com fome, eu quero comer. Você sente sede, você vai atrás de uma água. Isso é instinto. Aprendizado é aquilo que você precisa desenvolver uma técnica de formação e de conhecimento. Então, o sexo é instinto. Não existe algo muito superior no sexo. O sexo é uma coisa só. Você pode fazer de várias formas, de várias maneiras, mas o sexo é instinto. Então, pastor, é porque hoje em dia a gente tem que namorar e tem que perceber primeiro, ver como é que ela é, ver como ele é, fazer o test drive. Isso vai contra a palavra. Quem aí está entendendo? Quem aí está entendendo, dá um amém, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá um terra, dá um glória, bebe uma caneca de café aí em nome de Jesus.
Então, o instinto, ele não precisa ser aprimorado. O instinto é instinto. Alguém vai enfiar o dedo no seu olho, você fecha o olho, você coloca a mão, você bate. Se você for enfiar o dedo no olho, o olho fecha. Porque é instinto. Não tem aprendizado nisso. Então, pessoas utilizam de argumentações mundanas. Ah, pastor, mas todo mundo está ficando. Crente não fica. Crente opta por um relacionamento santificado. Degustação. Ainda não é degustação, é deglutação. Agora não está vindo a palavra, mas você vai me ajudar aí. Tomara em nome de Jesus, né? Mas vamos lá. É deglutir, né? Que é para você engolir aqui. Então, a prática do instinto não precisa ser treinada. A prática, a parte fisiológica, as necessidades fisiológicas, você não precisa de prática. Você vai lá e faz. Você sabe que tem que fazer o número 1, sabe que tem que fazer o número 2 e acabou. Tá entendendo? É instinto. Mas o treinamento para se cuidar, para se higienizar, aí você precisa de prática. Pegou aí? Então, Eva, ela tinha um instinto, ela sabia que tinha algo errado. Peraí, tem uma cobra falando comigo, tem uma serpente, tem um ser que nunca falou falando. Não faz parte do meu meio, não faz parte dos meus princípios, mas está me induzindo a fazer algo que eu fui ensinada toda a vida que está errado. Outra, ela está combatendo os princípios originais me ensinados. Ou seja, deglutição. Eita glória! E precisava de uma doutora, de uma psicóloga aqui para me ajudar. Mairana também, Deus abençoe. Deglutição. Obrigada, Mairana. Obrigada a nossa querida Nilda e Mária pelo cuidado. Deglutição, exatamente. A gente é instintivo. Vai fazer de qualquer jeito. Glória a Deus por vocês aí que estão atentas, né, e me ajudando. Ô glória! Vamos lá, hein, nó? Bênção, né? Então, esses instintos, eu sei me defender. Então, quando existem coisas que eu aprendi, que aquele aprendizado, ele se torna uma prática instintiva. Peraí, isso aqui vai me fazer mal. Isso aqui não vai ser bom para mim, não vai agregar nada na minha vida. Eu estou em um meio que a indução é ruim, instintivamente eu vou sair daquele lugar. Esse lugar é um lugar tenebroso, me causa medo, me causa pavor, me causa coisas ruins, eu vou sair. Então, da mesma maneira, Eva, ela teve a oportunidade de definir uma mudança de vida, mas o que Eva fez? Eva ouviu a voz da serpente. E o que nós, crentes em Jesus Cristo, o que nós cristãos, trazendo essa mentoria para vocês, estamos fazendo? Nós estamos dando ouvido e sendo persuadido pelos meios que estamos. Então, eu vou dar exemplos. Eu assisto filmes e séries na Netflix. A maioria dos filmes e séries da Netflix tem me induzido a talvez não uma apologia, não uma defensoria, mas a simplificar e adotar uma visão que aquilo que eles estão me apresentando é normal, dentro do aborto, dentro da visão homossexual, dentro da visão de princípios contra a palavra, me fazendo até tentar refletir contrário àquilo que a Bíblia exprime, a Bíblia defende, a Bíblia prega. Paz Eliana, paz, Ministério Corações o quê? Aquecidos? Glória a Deus. Nossa querida evangelista Josiane também, paz, Deus abençoe. João Reis também, Deus abençoe. Edilene Lima e nossa querida Helena, que não é de Troia. Bênção demais. Então, a Eva, ela veio dessa condição. E olha só, gente, a Eva, ela errou. Ela deu ouvido a algo que não era do meio dela, um ensinamento que não fazia parte da vida dela. Ela deu ouvido a uma prática e um padrão que afastava ela dos princípios e ela começou a errar. Por quê? Primeiro, ela deu ouvido. Segundo, ela foi e teve acesso. A Bíblia declara, no versículo 2 do capítulo 3 de Gênesis, versículo 3 do capítulo 3 de Gênesis, não tocar e não fazer uso daquele fruto. Então ela tocou aquele fruto, ela fez uso, e aí então ela mudou o aspecto do princípio. Entenda isso aqui.
aquele meio que ela estava não era mais o meio de orientação da parte de Deus. Era um meio que constrangia os princípios. E esse constrangimento agora adequou a mente dela uma compreensão que aquilo que era errado agora era certo. A prática que anteriormente trazia desobediência, agora trazia obediência. Então nós temos que ter cuidado com quem conversamos. Ah, pastor, o senhor quer que os crentes sejam bitolados? Não, pelo contrário, eu quero que vocês sejam conhecedores. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é guardar o coração com os princípios do reino. Jesus ele falou, eu vou subir, vou preparar lugar e vou retornar para pegar vocês. A minha crença, a minha fé e o meu princípio é esse. Ah, mas está demorando. Está demorando para você. Para mim está no tempo certo, porque o tempo de Deus é perfeito. Quem crê nisso aí? O tempo de Deus é perfeito. Na escola do reino passada, eu falei isso aqui para vocês. Tem pessoas dizendo, Deus está demorando porque está caprichando. Gente, Deus não precisa caprichar em nada. Deus é perfeito. Se algo está demorando na minha e na sua vida, é porque nós que estamos com princípios errados. É porque nós que estamos com posturas erradas. Porque Deus é perfeito. Ah, mas Deus está demorando para realizar isso na minha vida. Não, Deus já realizou. Porque para ele basta uma palavra, porque ele é atemporal, ele não está dentro do nosso tempo, do nosso cronos. Deus é atemporal. Deus ele é onipresente. Ele está aqui, está lá na frente, está lá atrás. Deus não sabe o que é passado. Deus não vive o passado, o futuro e o presente. Deus ele está em toda a linha do tempo como um só. Por quê? Porque ele é Deus. Pegou isso aí para você? Então, quando a pessoa começa a te motivar a ter um raciocínio até romântico, o nosso pastor ele falava muito sobre isso, sobre a ação romântica e o racional. A gente tem que ter cuidado com o romantizar da palavra, porque a gente começa a afeiçoar a esse romantismo e nós começamos a crer em coisas que não são práticas cristãs. Ah, é bonito? É lindo falar isso. Deus não está demorando. Deus está caprichando. Que coisa linda. Mas é contra a palavra. Porque Deus não capricha em nada. Deus ele é perfeito. O que Deus faz é perfeito. A gente até brinca, né? Que Deus fez o homem primeiro, o rascunho, depois fez a mulher. Botou uns airbag, coisa que o homem não tinha. O homem vem quadrado, a mulher vem já corpinho violão, né? Coisa que o homem não tem. O homem tem esse trem aqui que fica mexendo. A mulher de Deus, vou dar uma limpada. Não, pelo contrário. Deus não podia fazer a mulher igual o homem, gente. Para pensar. A gente pode brincar? Pode brincar, mas a gente não pode ter essa concepção formada no nosso consciente. A mulher tinha que diferir do homem, tinha que ser diferente. A mulher ela tinha que ter um trejeito, uma postura, um pensamento e um corpo diferente do homem, porque era interesse de Deus. E Deus fez o homem e a mulher de forma diferente. E todos os seres do Deus fez o homem e a mulher de forma diferente. Você olha os animais, por exemplo. Aí o leão tem aquela juba. Deus não fez da leoa, né? Tem um pássaro que eu acho muito bonito, que ele é vermelho, assim, a fêmea já é azul, né? Então fica uma marca. O periquitinho australiano, né? Eles podem até ser semelhantes, mas o periquitinho macho tem um azulzinho assim no nariz. Então são diferenças que fazem a marca. Isso é uma definição. Então muitas pessoas vão sendo levadas pelas serpentes ao seu redor, as serpentes que aparecem no seu meio, constituindo naquela pessoa um pensamento fora dos princípios do reino. E gente, Satanás ele trabalha de forma muito simples. Ele não tem pressa. Satanás ele não quer que você morra. Ah, pastor, e eu vou dizer aqui para você, se você acha que Deus está demorando, é muito simples. Entrega a sua alma logo. Né? Vai para a cidade do pé junto. Aí Deus vai chegar para você fácil. Jesus chega para você fácil. Mas vamos lá. Satanás, ele trabalha de uma forma a persuadir, a induzir, a lançar. Nós lemos aqui em Efésios sobre os dardos, 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados. Então Satanás ele vai jogando dardos. O dardo do desânimo, o dardo da descrença, o dardo da falta de fé, o dardo da dureza de coração, o dardo da contenda,
o dardo do desacreditar e outros que vão começando a promover na sua mente, no seu coração, uma característica de afastamento dos princípios de Deus e realocação de crença, de fé. Então antigamente você tinha um princípio de comprometimento, fidelidade e santidade. Aí você vai abrindo mão daquilo. Aí você não assistia filmes que induziam à sexualidade. De repente você começa a assistir. Aí você não assistia pornografia. De repente você começa a assistir. Aí você não fazia certas coisas. Não era comum sair palavra torpe dos seus lábios. Aí você começa a dar um palavrãozinho pequenininho. Outro ali, outro aqui, e aí aquilo começa a ser costume na sua vida. Aí você não faltava aos cultos da sua igreja. De repente você falta um, falta dois, falta uma semana, falta 15 dias, falta um mês, vai num domingo, e você começa a entender que aquilo não está mudando nada no seu aspecto do crer e da sua fidelidade com Deus. Mas isso aí está arrancando os princípios. Quando você se dá conta, você está com a árvore, em cima da árvore, segurando o fruto e mastigando ele. Quando você se dá conta, você está em pecado. Mas é aí que eu quero trazer para vocês. O erro no cristão não é no cristão, mas é no corpo de Cristo. Você consegue entender isso aí? Você não é uma pessoa única, exclusiva. Seu erro afeta outras pessoas. O meu erro, a minha infidelidade, a minha inconstância, a minha desobediência, as minhas práticas erradas influenciam outras pessoas, levam outras pessoas a julgo desigual, a má compreensão da palavra, a atitudes que promovem vacilo, desânimo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina assim. Vamos voltar lá para o nosso texto base de Gênesis, lá no capítulo 3. Olha só que coisa interessante. O versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Deus nunca falou que a árvore era ruim. Consegue entender isso aí? Satanás, ele trabalha desfazendo dos princípios de Deus. A ordem de Deus foi, versículo 2, do fruto da árvore do jardim não podereis comer. Acabou. Não faça isso. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido e comeu. Quando nós começamos a viver um princípio contrário à palavra, tendenciosamente, gente, é algo espantoso. Tendenciosamente, você vai induzir alguém a parar de fazer algo que a pessoa estava fazendo. Você vai começar a levar aquela pessoa a ter a mesma prática que você começou a ter, mesmo que pareça assim algo que não vai acontecer. Você começa a parar de ir para a igreja, ou começa a mudar seus dias, você ir ali 3, 4, 5 vezes na semana, você começa a parar de ir. Você começa não vou hoje que eu estou cansado, hoje eu estou muito corrido. Já viu essa frase, estou muito corrido? Criaram essa frase, eu estou muito corrido. Todo mundo está muito corrido. Eu tenho uma querida, uma irmã em Cristo Jesus, minha gerente ali também, né, na nossa rede ali das camisas, e ela fala assim, vida de crente é corrida, né? Toda vida de crente é corrida. E a pessoa fala assim, eu estou muito corrida, estou muito cansado, eu estou muito isso, muito aquilo, e aí você não vai cultuar. Só que o período que você estaria cultuando, você estaria sendo admoestado, você estaria sendo motivado, você estaria sendo orientado, você estaria vivendo a palavra quando a Bíblia ensina é bom e é suave que os irmãos vivam em comunhão. Você estaria aprendendo mais. Quem sabe você estaria com oportunidade para cantar um louvor e levantar pessoas para louvar o Senhor. Você estaria com oportunidade para citar um versículo e motivar alguém com aquele versículo. Você estaria com a oportunidade para servir na casa do Senhor. Só que você não está ali. Então você está em outro ambiente. E aquele ambiente vai lhe conduzir um novo ensino. Prato cheio para a morte espiritual. Exatamente. Aquele outro ambiente, por mais que você fale, pastor, eu estou na minha casa. Gente, estar na casa não é sinal de estar reservado do pecado. Estar na casa não é sinal. A serpente era moradora do Éden. Presta atenção. A serpente tinha convívio no Éden. Se Satanás se apoderou da serpente para falar com Eva, compreende-se então que Satanás tinha acesso ao Éden.
Então o ambiente que você está, por mais que a pessoa seja gente boa, por mais que a pessoa tenha até bons princípios, ela pode ser uma serpente na sua vida, ou ela pode ser uma Eva na sua vida. E aí a gente vai trazer isso aqui agora. Pare para pensar, gente. Analise isso aqui. Satanás falou, achei uma brechinha, vou entrar no Éden. Não, ele estava lá. A serpente passeava pelo Éden. A serpente subia e descia na árvore. Só não tinha acesso ao fruto. E ele precisava que alguém tivesse. Satanás, ele não está nem um pouco importando com o pecado. Mas ele quer muito que você tenha acesso ao pecado. Satanás está pouco se lixando se você vai tomar 1 ou 2 ou 10. Se você vai tomar uma cervejinha social. Se você vai tomar uma pinga, não sei, uma cachaça ou o que for social. Satanás está pouco se lixando se você vai para pornografia ou vai trair sua esposa ou seu esposo. Ele quer que você tenha acesso a isso. Satanás está pouco se lixando se você começa a ter um conceito diferente sobre o aborto. Ele só quer que você comece a mudar os seus princípios e fazer apologia àquilo que você não fazia. E começar a defender o aborto, defender a anulação dos casamentos, o não à família. O Satanás, ele quer que você diga não à família. Você fala, não, mas qualquer família é família. Satanás quer tirar o conceito de casamento, de casais, de homem e mulher. E com o tempo você começa a aderir àquilo e começa a crer naquilo e começa a seguir esse fundamento. Por quê? Porque alguém disse isso é legal. Aí outra pessoa disse eu concordo. Aí outro formador de opinião, criador de conteúdo, ou alguém que está na mídia começa a bater nessa tecla dizendo é bom, é bom, é bom, é correto. Observe que os tipos de música de hoje em dia, todas elas são condutivas na sua audição. Elas são indutivas nos seus pensamentos. Você ouve a música uma vez e ela é repetitiva, é um mantra. E você começa a repetir aquela música sem perceber. Observe que um dos meios de redes sociais mais poderosos hoje que temos, que é o Instagram, estamos aqui agora, ele tem os Reels. E os Reels lançam as músicas, que são as músicas no auge. E as músicas começam a bater e você se vê cantando essas músicas em todo lugar. A Júlia colocou aqui, a cabeça da criança e a cabeça da criança ficam confusas. É verdade, porque a criança ela não consegue discernir, diferenciar entre uma orientação, um conselho e uma ordem. Consegue entender isso aí? A criança ela não sabe diferenciar orientação, conselho e ordem. Essas três coisas estão em uma só, até uma certa idade. Então o pai grita, eu já lhe disse para você não fazer isso. Ou o pai fala, eu já lhe disse para você não fazer isso. Ou o pai diz, não faça isso. Para a criança é a mesma coisa. Mas se alguém começa a dizer, faça, é assim, está certo, ou ela começa a ouvir uma indução com aquilo, ela começa a servir aquilo, ela começa a obedecer aquilo, ela começa a praticar aquilo. Você consegue compreender isso aí? Então, você pode ser a pessoa que está sendo induzida pela serpente sem se aperceber. Então, você está assistindo um jornal. E o jornal, ele tinha que ser parcial em todos os aspectos. Mas, de repente, o jornal fala que o bandido é errado. E o bandido errou porque ele não tinha que ter roubado, ele tem que ser preso, é isso mesmo, tem que prender esses bandidos. Aí você começa a dizer, o bandido não presta porque ele está roubando, e quem rouba não presta e tem que ser preso. Mas aí de repente, você ouve o bandido falar assim, gente, tem dó de mim, eu roubei porque eu estava passando fome, eu roubei porque eu não aprendi uma profissão, eu roubei e vocês vão botar na cadeia, a cadeia é muito ruim, a cadeia é um lugar onde a gente não tá cabendo as pessoas. Aí você fica assim, poxa vida, dó do bandido. Gente, eu roubei esse celular porque eu tô precisando de uma ajuda. Aí você, foi só um celular, é um bem material, a pessoa compra outro, foi só uma moto. Que o coitado do trabalhador está pagando em 48 vezes, está pagando em 60 vezes, está pagando documento da moto, está pagando para tirar habilitação. É o meio de trabalho. Dó, mas o bandido roubou, pastor, porque eles estão num local da sociedade
que está sendo muito difícil para eles. E você começa a ouvir aquilo, e antes você defendia que o bandido está errado. Mas aí de repente você começa a falar assim, o bandido errou, né? Mas a gente também tem que considerar algumas coisas. E aí você começa a ter afeição pelo bandido. Gente, quem assistiu aí Escola de Papel, não? Como é o nome, gente, do seriado? Casa de Papel. Gente, quem assistiu Casa de Papel? O que tinha de gente torcendo pelo professor, o que tinha de gente torcendo pelos bandidos, cara. Eu queria falar o nome das cidades lá. O que tinha de gente torcendo pelos bandidos e o que tinha de gente torcendo para os polícias não pegarem os bandidos era terrível. Você tá assistindo Casa de Papel, você tá assim, vai lá, professor, você consegue. Lá, Casa de Papel, pronto. Então para pensar. Nós somos induzidos pelo nosso meio. Naquele momento, a coisa mais importante não é defender a polícia, é defender o bandido. Mas, gente, o bandido entrou na casa do dinheiro, do tesouro, e ele está produzindo dinheiro legalizado e vai levar aquele dinheiro embora, vai roubar a nação. Mas nós estamos ali, vai bandido, vai Narobi, vai sei lá mais quem, vai dar certo. Por quê? Porque aquilo nos induz, o diretor ele forma um conteúdo que eles estão certos e o policial está errado. Então, da mesma maneira, o nosso meio cristão, retornando aqui ao aspecto cristão, em uma conversa, em um diálogo, a Eva começou a defender a serpente e desapropriou os princípios de Deus. Em uma conversa, a Eva não só se interessou pela fruta, como ela fez uso da mesma e quebrou toda e qualquer orientação e fundamentos no reino. Em uma só conversa, a Eva não só fez isso tudo, como ela arrastou o próprio marido para o pecado. A Lorena colocou aqui, é igual a série Lúcifer. O personagem faz parecer que a figura do diabo é uma figura boa, empolgante. Risos aqui, né? Quem assiste a série passa a amar o personagem que é o Lúcifer. Pronto, olha aí, gente. É indutivo. E aí, eu começo a caracterizar o Lúcifer com aquele ator, com aquela personagem. Eu começo a entender, poxa vida, o Lúcifer não é tão mal. Ele queria morar aqui na Terra, ele queria usufruir daquilo que Deus fez. Cara, o Lúcifer morava no céu, filhote. Lúcifer tinha tudo aquilo que nós sonhamos e tem um dia. Ele era o anjo mais querido de Deus. E ele desejou derrubar a Deus e ser igual a Deus. A Lília colocou, e Ló, eu fui assistir a série e era outra pessoa assistindo comigo. Estava sentindo uma presença estranha dentro de casa, olha aí. Por quê, gente? Porque é indutivo. Nós começamos, a pastora agora tá jantando, gente, na minha frente. Isso aqui é uma tentação, eu vou largar essa... Gente, acabou, ó que lindo, meu Deus do céu, colocou um prato aqui do meu lado, gente. Bom, então vamos encerrar, obrigado pela participação. Brincadeira, gente, vamos lá, fica aí. Ó, já saiu gente. Mas vamos lá. Então, dentro desse contexto, nós temos dois modelos no nosso meio. Nós temos as serpentes, que são seres que convivem conosco. O crente ele tem que ser social e sociável. Você tem que estar no seu trabalho convivendo com ímpios, ateus, com pessoas que têm outro credo, outra religião, outro pensamento político, outra visão de leis. Tem pessoas que são a favor do armamento, tem pessoas que são contra o armamento, tem pessoas que são a favor da liberação das drogas. Esses dias eu achei bem interessante, uma pessoa de renome no país, né, uma influenciadora digital e em todos os contextos, ela falou que ela é a favor das drogas e tem que legalizar as drogas justamente para que possa criar profissão e criar imposto. O que a pessoa não para pensar, desculpe, viu, você que é a favor das drogas aí, mas o que você não para pensar é o seguinte, se legalizar as drogas, não pense que o traficante legalizou as drogas hoje, o traficante vai descer do morro e vai lá na União, vai lá no Contador,
pedir para abrir um CNPJ para vender a droga, não, filhote. Porque ele vai continuar vendendo a droga muito mais barata do que a pessoa que abrir, debaixo de uma legalidade do país, a lojinha para vender a maconha medicinal ou a cocaína do Red Bull. Se você pensa que se você legalizar a droga, você vai criar emprego, pelo contrário, você vai matar um monte de gente de fome, porque o cara vai lá, vai abrir o CNPJ, vai fazer a importação da droga, vai vender de forma legalizada, vai pagar imposto, vai contratar uma ou duas pessoas para preparar a droga para ser vendida, vai pagar aluguel, vai pagar propaganda, vai pagar imposto e vai estar lá com a lojinha dele lutando para vender lá a droga. E vai ser um determinado preço. Só que o traficante não vai descer do morro e falar, gente, vamos legalizar aqui também as drogas. Não. Ele vai continuar vendendo a droga por um baixo custo, mantendo as pessoas presas às drogas e defendendo lá o morro dele. Então, talvez você ouviu essa criadora de conteúdo, essa formadora de opinião, e você falou, gente, não é que é verdade? Se legalizar a maconha, se legalizar a cocaína, se legalizar o crack, com uso social, né, que nem a cerveja, que nem as outras bebidas alcoólicas, que nem o cigarro, vai ficar uma coisa muito boa, porque todo mundo vai começar a ganhar. Vai ganhar o país, porque vai ganhar imposto, vai ganhar o cara que vai abrir lá a lojinha dele de drogas medicinais, vai criar emprego? Não vai não, mas não vai mesmo. De início pode abrir um bocado de lugar, mas com o tempo o que vai acontecer? A pessoa não vai comprar lá, o cara vai continuar subindo para o morro. Por quê? Uma grama lá de maconha é R$90. O cara vai vender a quanto? Vai vender a 180. E aí o cara vai no morro, porque é mais barato. Você consegue entender isso? Então cuidado com os formadores de opinião para você começar para você parar ou começar a defender algo que é contra os princípios da palavra. A pessoa começa, a pastora já se irritou aqui, a pessoa já ficou nervosa aqui. Então você começa a defender algo porque um formador de opinião, já está dizendo, formador de opinião. A serpente foi uma formadora de opinião para Eva. E o que Eva fez? Eva pegou a opinião formada, aquele conceito estabelecido, a nova formação de conceito estabelecido de princípios e aderiu à vida de Eva. E Eva então entendeu, Deus está errado, a serpente está certa. É a nova formadora. Imagina a serpente no Instagram. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a serpente e eu quero dizer para vocês que eu sou a favor das drogas. E sou a favor do aborto. E sou a favor do casamento de qualquer jeito. Na verdade, não precisa mais ninguém casar. E você é o que você quer ser. Então, se você quer ser pastor, você é. Se você quer ser um médico. Já pensou, gente, se isso aí pega? Eu sou o que eu quero ser. Independente se eu sou ou não. Então, se eu quiser ser um médico e fazer uma cirurgia, eu vou ser, porque o novo conceito não é nem o conceito do bullying, mas o bullying acabou. Agora o conceito é politicamente correto. Se alguém diz que aquilo está certo, e se alguém diz que aquilo está errado, e todos é todos, todos é todes, e todas é todas, e todo é tudo, e aí a pessoa se perde. Então você tem princípios, você tem um conceito. O que sai de gente agora zangado comigo não é pouco. Pode sair, pode reclamar, pode falar mal de mim, pode parar de seguir, mas eu tenho que defender isso aqui. E isso aqui me traz princípios. Isso aqui me traz um contexto. E esse contexto tem que ser aplicado à minha vida diariamente para me impedir, para que eu impeça os dados inflamados de Satanás chegarem na minha vida. Então, para a gente fechar, a Eva, ela traz aquele princípio para o esposo, ela serve o esposo. E aí, aqui está a mentoria cristã que você precisa. Você é referência para alguém. Por mais que você se ache impossibilitado, por mais que você se veja incapaz, por mais que você se veja pecador,
você é referência para alguém. Alguém se baseia nos seus atos. Alguém tem você como referência cristã. Então, quando você come do fruto, você dá o fruto para alguém. Quando você gera uma infidelidade nos princípios da palavra, você gera uma atividade errada também naquela pessoa. Quer um exemplo aqui simples? O pastor das ovelhas, ele guia dezenas, centenas de ovelhas em um caminho até um bom pasto. As ovelhas vão uma atrás da outra. De repente, se tiver um estrondo, um barulho, as ovelhas não prestam atenção no pastor, elas prestam atenção nas outras ovelhas. Se as ovelhas começam a correr para lá, todas correm para lá. Se as ovelhas começam a correr para cá, todas correm para cá. Por quê? Porque elas têm um princípio de uma seguir a outra. Então você é uma referência muito mais forte, muito mais profunda e muito mais imediatista do que o seu pastor, do que a sua liderança. Se você pronuncia algo contra o reino de Deus, contra a sua liderança, contra o seu ministério, ou contra as práticas e princípios cristãos, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão seguir esse princípio que você, esse novo princípio, essa nova defensoria, essa nova apologia que você está fazendo, com muito mais ênfase, com muito mais dedicação do que aquilo que os líderes estão ensinando. Você é a ovelha. Então eu quero trazer esse princípio aqui. Primeiro, tenha cuidado com quem está no seu meio. Tenha cuidado com as suas influências, com os rios que você assiste, com aquilo que você ouve de pregação, com aquilo que você ouve de ensinamento, com as formações. Eu vejo quantos jovens que vão para a faculdade e eles voltam com uma mente contrária a muitas outras coisas. Sabe por quê? Porque elas começam a combater e começam a gerar em outros maldição. E eles carregam aquilo lá. Muitas pessoas vão para a escola e elas voltam da escola com princípios que os seus professores, que são as suas referências, estão trazendo. Mas às vezes aqueles professores não estão com referências, com princípios cristãos. Às vezes no nosso trabalho, gente, tem pessoas muito gente boa. Gente, a serpente era ruim? Não era. Serpente era um animal que estava ali convivendo. Tanto é que Deus amaldiçoou com uma série de coisas. E Eva? Eva era gente ruim? Não, Eva era a mulher de Adão. Então cuidado, porque às vezes a pessoa está convivendo com você no seu dia a dia, ela sabe dos seus princípios, mas ela vai lá e te oferece um copo de bebida, ela vai lá e te oferece ela te envia um vídeo pornográfico, ela te coloca num grupo de pornografia, num grupo de mentira, num grupo de maldição, ela te induz a você, não vai pra igreja não, cara, senta aí, vamos curtir aqui, vamos bater um papo, vamos comer mais um peitinho, você fala, não, mas eu tenho que ir pro culto. Não, tem que ir pro culto por quê? Aí você fala, não, na verdade eu não tenho que ir, né? Eu posso ficar, mas... E aí você começa a perder os seus princípios. Então o que eu quero trazer para você hoje com Mentoria e Motivação Cristã é: tenha princípios do reino na sua vida. Guarde o seu coração. Retorne aqui para a palavra de Provérbios, capítulo 4, versículo 24. E tudo que você deve guardar, 24 ou 23, vamos lá. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que a sua prática, a sua fidelidade seja essa. Amém? Então, se você tem pessoas no seu meio que está te induzindo a princípios errados, comece a avaliar e comece a... Se alguém está te afastando da tua igreja, do teu ministério, dos teus líderes, de oração, de busca, de palavra, tem alguma coisa errada. Se o que você está assistindo está te induzindo a isso, tem alguma coisa errada. Se o que você está ouvindo está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Gente, e aqui, ó, se você está seguindo alguém no seu Instagram que perdeu os princípios, abandone essa pessoa. Abandone esse criador de conteúdo, abandone esse formador de opinião. Pastor, mas é um amigo. Posta cerveja, posta bebida, posta fava. Você não deve estar sendo motivado desse princípio. A pessoa que abandonou o evangelho e agora combate o evangelho, sai desse meio, cai fora, segue outro caminho, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor para você, não. Eu estou dizendo que Jesus é o melhor. E se eu, algum dia, começar a trazer um princípio contrário à palavra de Deus aqui na tua vida, cai fora. Fala, poxa, o pastor Rafael está vacilando, o pastor Rafael está entrando em um princípio contrário ao reino de Deus, e você quebra isso em nome de Jesus. Porque de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Guarde os dons e talentos que o Senhor te deu. Guarde a visão de princípios na palavra que o Senhor promoveu na sua vida. Amém?
Então eu sou grato a Deus pela sua vida. Quero orar rapidamente por você. Posso orar por você? Amém? E antes de orar, eu quero lembrar você, gente, quem ainda não segue, siga o Identidade do Leão. Lá você encontra camisetas como essa aqui, ó, maravilhosa. Quem quer uma camiseta dessa aí? Tá lá na Identidade do Leão. Você pode entrar aqui nos meus stories. Nos meus stories tem um link que te dá acesso a um grupo exclusivo de compra do Identidade do Leão. Você pode também entrar no site onde tem as camisas. Nós enviamos para todo o Brasil. Lá você encontra bíblias, livros, bonés, camisetas, pulseiras e tudo aquilo que é no segmento cristão, beleza? Segue lá, Identidade do Leão, entra também no grupo. Você que ainda não faz parte do grupo Escola do Reino, gente, Grupo Escola do Reino é o grupo de WhatsApp que a gente sempre está trazendo uma palavra, uma motivação, uma orientação, e a partir de amanhã tem novidade. Então eu quero muito que você ainda hoje entre. Passou como é que eu faço para entrar no Escola do Reino? Vai lá nos meus stories, tem lá grupo exclusivo de WhatsApp, Escola do Reino. Clica lá, clica no link e entre. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou em muitos grupos, a visibilidade da mídia, você coloca lá não, e aí não vai baixar nada no seu celular. Beleza? Deus abençoe então você que está aqui conosco até agora e me permita orar por você. Pai, nós apresentamos esses queridos diante do Senhor e nós te pedimos em nome de Jesus. Forma neles, ó Deus, não a opinião ou comentário ou conteúdo que o mundo oferece, mas traz a este e a essa uma formação, uma visão e uma obediência à tua palavra. Que tudo aquilo, ó Pai, que está no meio, tudo aquilo que está ao redor, tudo aquilo que tem sido influência de maldição e jugo para contra a vida dessa pessoa, todo estrondo, todo barulho que tem feito com essa ovelha do Senhor, ande em um caminho errôneo, que combata o reino de Deus, que tire os princípios do reino e que nele ou nela forme-se novos princípios, conduzindo a outras pessoas a falsa obediência ao Senhor. Nós te pedimos, muda hoje. Pai, alcança essa vida, essa família e que eles saibam guardar o coração, que eles saibam obedecer a Ti. Nós abençoamos e pedimos uma semana extraordinária de vitória. Abençoamos a cada um, Pai, que faz parte do Grupo Escola do Reino, a esse que nos segue, a esse que vai dar uma curtida, a esse que vai divulgar essa live e abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Foi muito bom estar com você. Você que ainda não segue o pastor Rafael Cerqueira, segue a gente aí, clica aí no botão seguir, tá bom? Eu vou subir essa live agora. Live Escola do Reino, guarda o seu coração. Queria pedir muito a você, para você me abençoar de duas formas. Uma, deixando o like e um comentário. Foi bom, não foi? Gostei, não gostei, não foi bom, não vale a pena. Ó, pastor, tá horroroso, não quero essa camisa. Faz um comentário qualquer, falando bem ou falando mal, deixa um comentário, me ajude para que o algoritmo do Instagram entenda que pode chegar a outras pessoas e abençoar outras vidas. E se você puder, assista novamente ou mande para outras pessoas. Marca o nome de pessoas lá, vai lá, marca o arroba e vai marcando uma galera lá e abençoa outras vidas. Amém? Deus abençoe muitíssimo, um forte. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Deu uma parada aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Continuem queimando em Jesus, chapados no Espírito. Gente, beba café. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe muitíssimo.